Olá, tudo bem com vocês? Alegria de volta com mais histórias para o quadro Patatice Gemily em Histórias Constrangedoras da Minha Doce Infância. Ai, gente, as histórias que eu vou contar agora, eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida, não sei por que eu vou contar, sabe? É porque, assim, eu queria compartilhar com vocês pra me sentir um pouco acolhida, pra ver assim, olha, alguém escreva nos comentários, olha, eu fui uma criança assim, porque com quase 30 anos eu fui descobrir que eu fui uma criança levada. É mesmo, é? Porque eu achava que eu era uma criança calma, só que aí, quando eu fui contando essas histórias, as pessoas foram falando, nossa, mas você é uma menina levada, era uma menina levada, né? Mas o problema é que assim, eu não era da criança de ficar quebrando o braço, correndo, pulando, porque eu tinha medo de me aventurar nas coisas, mas o problema é que o que eu não aprontava fisicamente, o que eu não era agitada fisicamente, eu aprontava com a minha língua. Ou com situações, como o negócio do shampoo, que eu ia morrendo no banheiro. Essas situações assim pequenas, sabe? Pequenas. Assim, que não era situação assim de, sabe, de quebra-braço, mas eu era uma criança levada, vim descobrir isso com 30 anos. Então, assim, eu venho compartilhar com vocês pra receber um acolhimento, tipo assim, alguém escreva aí nos comentários, uma alma, escreva aí nos comentários, eu fui assim na minha infância, ou tipo assim, não se preocupe, você não for uma menina levada. Eu também posto, porque como eu me lembro dessas situações, assim, porque dificilmente a gente se lembra de situações de infância, por exemplo, a minha irmã, eu é que sou o livro da família, assim, porque eu que me lembro das coisas, eu é que lembro da maior parte das coisas em relação a mim e a minha irmã. E, assim, meus tios lembram de algumas situações, só que as situações que meus tios se lembram, eu já não me lembro, que nem aquele dia que eu conto até no vídeo, o dia que eu fui na pizzaria com meu tio, falei, tio, você roubou a tia, então, assim, tem situações que meus tios se lembram, só que eu é que me lembro da maior parte. Então, eu tô fazendo tipo um diário, porque eu tenho certeza que quando eu ficar bem mais velha, talvez eu vá esquecendo. E aí eu venho aqui, aí eu vejo, tento me lembrar de como eu fui feliz na minha infância. Então é legal, sabe? Eu construí um diário, sabe? E também, de certa forma, pra divertir vocês também, porque histórias de criança, eu acho que as melhores histórias são quando a gente é criança, sabe? É muito bom, assim, essas memórias, sabe? Resgatar essas memórias. Porém, por outro lado, tinha coisas que eu prefiro ocultar. Só que aí, ao mesmo tempo, é engraçado. Porém, ao mesmo tempo, eu não queria esquecer. Então, eu vou deixar documentado aqui. E assim, mas essa é uma dessas histórias eu não ia contar. Só que a minha mãe falou assim, por que você não contou pro canal? Então, essa história só está indo ao ar por causa de minha mãe. Porque se fosse por mim mesmo, eu nem sei se eu vou ter coragem de contar. Nossa, cara, tô nervosa. Essa história é muito constrangedora, mas ao mesmo tempo é muito engraçada. Quer dizer, engraçada não, constrangedora. Eu não sei se vai ser engraçado pra vocês, mas pra mim não é. Quer dizer, ao mesmo tempo que é pra mim, não é muito. Mas vocês vão entender. Eu vou deixar essa história mais constrangedora pro final, porque eu vou contar 3 histórias. A mais constrangedora vai ser pro final. Então, se você quer saber qual é a mais constrangedora, fica até o final, tá? Tá bom? Então vamos lá. A primeira história é a mais leve. E eu não tive culpa dessa vez. Foi a minha mãe. Depois, se ela aceitar, eu vou pedir pra ela dar o depoimento dela aqui. Porque minha mãe também era muito traquina. Eu nasci uma versão pior, mas minha mãe era muito traquina. A minha mãe sempre foi aquelas mães muito divertidas e que o tempo que ela tava com a gente, ela trabalhava 2 horários, mas o tempo que ela tava comigo, com a minha irmã, era o tempo todinho fazendo palhaçada, teatrinho, brincando com a gente e virando de cabeça pra baixo, e virava a gente de cabeça pra baixo e dançava com a gente. Minha mãe sempre foi assim. O tempo que ela dedicava a gente, brincava com a gente, era show. E aí nessas brincadeiras, eu me lembro que tinha uma música que a minha mãe cantava muito, que é aquela Mulher de Fase, que é complicada, imperfeitinha, você me apareceu, era tudo que eu queria, Mulher de Fase. Só que, olha só, essa é a versão original da música, né? A versão que
que minha mãe cantava. E ela dizia que essa era a versão. Pra mim, pra minha irmã, principalmente pra mim, ela falava que essa era a versão. Ela cantava assim pra mim: complicada, imperfeitinha, você me apareceu, era tudo que eu queria, mulher de gases. Aí agora, Brasil, vocês ficam pensando, por que essa menina é tão arteira? Porque olha a minha mãe. Aí eu falava assim, eu sentia que tinha alguma coisa errada, eu cantava na inocência, mas eu falava, mãe, é mulher de gases mesmo? É mulher de gases. A mãe pegando uma vassoura, eu nunca me esqueci. Esse dia ela tava com uma vassoura, eu me lembro de um monte de CDs, eu não sei se a mamãe tava fazendo uma faxina de CDs dela, eu sei que tava o som ligado, a mamãe dançando e fazendo assim, e cantando a música. Mulher de gases, e eu atrás dela, mulher de gases, eu e minha irmã dançando e cantando assim, a minha mãe ria, e eu ria também, e a minha irmã ria, e agora eu tô entendendo por que a Camila e a mamãe ria tanto quando eu cantava. Só que elas não me falaram que a versão original era de fases, e eu não escutava essa música original, sabe? Até meus 9 anos, tipo, era mulher de gases, e aí de alguém falou o contrário, porque a minha mãe, eu bati nos peitos, a minha mãe falou que a versão original é essa. E aí, beleza. Com 9 anos, tinha uma moça que trabalhava lá em casa, chamada Dona Helena. Era uma fofa, um doce ela, muito legal. E assim, eu não sei o que a gente tava falando, eu sei que a Dona Helena, ela tava lá fora, não sei se ela tava varrendo a garagem de casa. E eu conversando com ela, porque eu era muito tagarela. E eu conversando dela, e do nada eu comecei a cantar essa música. Com 9 anos. Eu acho que 9 ou 8 anos, não sei. Eu só sei que eu comecei complicada, imperfeitinha, você me apareceu, era tudo que eu queria, mulher de gases, gente. Na hora que eu cantei isso, na hora, a Dona Helena parou de varrer. E era que a Dona Helena era muito séria. Pra tirar um sorriso da Dona Helena era meio complicado, sabe? Então, ela largou a vassoura e começou a rir. Ela, como é, menina? Aí eu, mulher de gases. Aí eu contei a música todinha. E aí chegou pra mulher de gases. Ela, não, minha filha, não é assim não essa música. Quem te ensinou? Eu falei, como assim não é? É sim, foi a minha mãe que me ensinou. Aí ela dizia, minha filha é mulher de fase. Eu, não é. Ela teve que parar o serviço dela. E ela diz, não é minha filha. Ela diz, é sim. Dizendo, só que eu fiquei encasquetada, porque a Dona Helena batendo o pé dizendo que não era. E eu dizendo, não, mas é minha mãe. Então, tipo, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, mas, tipo, continuei defendendo a verdade da minha mãe. Porque até então, minha mãe falava que era verdade, então eu acreditei na minha mãe. E eu brava falando, minha mãe falou que é verdade, então é verdade. E olha que eu era aquelas crianças que eu era muito assim passiva. Eu não era de, tipo, se a pessoa falasse eu falava amém. Só que essa era, minha mãe tinha falado. Então o que a minha mãe falava, tipo, podia ser qualquer pessoa falando qualquer coisa, mas nunca ficava calada se fosse alguma coisa relacionada à minha mãe. Minha mãe é minha mãe. É Jesus no céu e minha mãe na terra. Pronto. E aí o que acontece? Aí cheguei um pouco maiorzinha, né, com a minha mãe. Se eu não me engano, eu escutei essa música durante um bom tempo. Então eu já tava bem grande já, quando eu fui descobrir a verdade. Tipo, eu escutava a música e eu tava tão hipnotizada pela verdade que minha mãe tinha contado, que eu, mesmo escutando a música, eu não me ligava. Eu continuava cantando gases. Só que até uma hora eu me liguei. Falei, que história é essa? Fases? Aí eu fui questionar com a minha mãe. E a minha mãe riu, mas riu bonito. Ela falou, não acredito. Emily, minha filha, eu tava brincando. A mãe olhou na cara de pau, falando assim, era brincadeira, minha filha. A versão original é mulher de fases. Aí eu, mãe, não acredito nisso não, mãe. Eu cantei minha vida inteira em A Mulher de Gases pra todo mundo. Por isso que toda vez que eu cantava essa música, todo mundo ria, mas ninguém me falava. Emily, tava errada. Só a única que falou foi a Dona Helena. Só que aí eu não acreditei na Dona Helena, entendeu? Então depois eu soube as pessoas e não sabia porque ninguém me corrigiu. Eu falei, mãe, não acredito não. Que mico, cara, mãe. Tô vendo? Se eu sou dos meus lados, tenho a quem puxar, tá vendo? Tô vendo? Acho que eu e minha mãe dividimos o mesmo neurônio.
olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Então, gente, sobrevivendo à primeira história, vamos para a segunda história. Aqui na segunda história, vocês vão perceber que já piora um pouquinho mais a minha reputação. Gente, eu juro que eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que se passava na minha cabeça. Mas assim, minha mãe passava por alguns constrangimentos por ser minha mãe. Mas como eu disse, eu tenho a quem puxar. Minha mãe sempre foi de dar apelido também para as pessoas. Essa segunda história é sobre isso, esse negócio de apelidar. Eu sempre tenho esse negócio de apelidar porque minha mãe também tem. Só que a minha mãe, ela é mais maleável. Os meus apelidos é cabeça de melão, cabeça de mamão e por aí vai. Mano, você tem demência? Todos os meus familiares e amigos, quem tava redor de mim sempre sofria com esses meus apelidos. Só que eu fui um pouquinho mais longe. A minha mãe sofria muito. Porque no tempo que não tinha com quem me deixar em casa, no tempo que não tinha moça que cuidava de mim, cuidava da casa, e no tempo também que eu não queria ir pra loja da minha avó, ficar com minha avó, e no tempo que a minha prima estudava, então não tinha com quem eu ficasse. Eu tinha por aí meus 9 anos. Então minha mãe era obrigada a me levar pro trabalho dela. Minha mãe era meu pai, mas meu pai não se arriscava. Hoje eu entendo por que meu pai não se arriscava a me levar pro trabalho. Criança e trabalho, principalmente criança Emily em trabalho dos pais não funcionava. Criança Emily em trabalho dos pais não funcionava. Coitada da minha mãe, gente. Minha mãe vai pro céu, viu? Depois de ter passado por isso comigo. Porque foi constrangedor, gente. Eu não sei o que eu faria no lugar da minha mãe. Gente, a mãe era muito tranquila. Só que a minha mãe ficava vermelha por conta do tomate. Porque assim, eu sempre fui uma criança tímida. Eu sou tímida, na verdade. Sou muito tímida. Aham, sei. Eu só falo assim, tudo que eu sou aqui no canal, tipo, falando, dançando, essas coisas assim, é porque eu e a câmera e eu a princípio, mas se colocar um monte de gente, eu não sou desse jeito. Eu só sou assim quando eu pego intimidade com as pessoas. Mas eu sou mais introspectiva. E aí, quando criança, não era diferente. Só que assim, no trabalho da minha mãe, de tanto eu ir, eu peguei intimidade com as pessoas. Então eu já conhecia as salas, eu já conhecia a sala da tia Emília, da tia não sei o que, do chefe, não sei o que, da Zezé, não sei o que. Eu fiz amizade, em pouco tempo eu já fiz amizade com aquele prédio inteiro. Eu sou tímida, mas me dê moral. É a pior coisa que você faz. Dê intimidade pra mim. Você sofre. O trabalho inteiro da mamãe sofreu. Mas assim, eu mexia com as pessoas mais sérias daquele trabalho. Eu fui mexer logo com quem? Com o chefe da minha mãe e com o subchefe, eu não sei, com uma outra pessoa que lá também era pra ser, tipo, era sério. Mas eles eram pessoas de boa, sabe? Tipo, eu conversava com eles como se eu estivesse conversando com um amigo. Sabe a Maísa conversando com o Silvio Santos? Era praticamente eu conversando com o povo trabalhando da minha mãe e com o chefe da minha mãe. E aí, cara, esqueceu tua peruca em casa? Era tipo assim, só que aí eu ia mais fundo. Eu chegava dizendo... O chefe o tio Clóvis tem cara de tubarão martelo. O quê? Como? Minha mãe queria se enterrar. A minha mãe, agora que eu vou ser demitida. Meu Deus, Emily! Pelo amor de Deus, cala essa boca. A minha mãe na hora falava, depois que o chefe saía, ela falou, minha filha, é o meu chefe, como é que você faz isso? Mas ele tem cara de tubarão martelo. Eu fazia desenhos, cartinha pro chefe, desenhando ele na crista da onda e dizendo assim, aqui está o tubarão martelo. Mas eu botava ele na crista da onda, tá? E o outro subchefe, eu não sei, que era uma pessoa também séria e que eu mexia, era o tio Léo. E aí eu chamava ele de quê? O tio Léo tem cara de abacaxi. Gente, eu fazia o terror naquele trabalho da mamãe. Gente do céu. E quando eu tava com fome? Meu Deus, nossa, era um Deus na cuda. Porque eu dormia na mesa da minha mãe, eu roncava, babava. Tudo que criança faz. Eu era criança transparente, sabe? E quando me dava moral, quando eu me ambientava no ambiente, tipo assim, me acostumava com o ambiente, nossa senhora. Aí quando eu tava com sono, eu dormia. Quando eu tava cansada, eu dizia, mãe, eu quero ir embora. Meu Deus, eu aperreava muito minha mãe. E aí quando eu tava com fome, eu ficava mal-humorada.
eu ficava mal-humorada, eu chorava, mas tipo assim, chorava em silêncio, sabe? Não, Mário, é só a lágrima descendo. Aí minha mãe olhava assim, meu Deus, sabe o que eu fiz da minha vida trazendo essa menina pro trabalho? Mas olha, os dias que eu estava lá, eu tenho certeza que eu deixei o trabalho da mamãe mais colorido, sabe? Eu fiz muitas amizades lá. Ou inimizades também. Mas é isso, eu fui muito querida lá, tá? Creio eu. Mas a minha mãe passou muito constrangimento. A minha mãe dizia que tinha vezes que ela não queria me levar por conta desse constrangimento. Eu entendo ela, eu já entendo. Ela falava assim, mas não quer me levar. Eu amava trabalhar com ela. Mas ao mesmo tempo eu me cansei. Eu não aguentava ficar no tempo. Mas eu queria ficar grudada com a minha mãe. Essa é a segunda história essa é a segunda história constrangedora da minha vida. Mas agora vamos pra terceira, que eu estou morrendo de vergonha de contar. E, assim, nessa história eu vou expor minha irmã também, mas eu vou me expor mais porque, gente, meu Deus do céu, vocês vão entender a gravidade da situação. Quando eu acho que eu não vou superar os limites das histórias constrangedoras, vem essa história, gente. Quando pequena, eu acho que eu devia ter os meus 5, a minha irmã devia ter seus 10, 9 anos, não sei. Só sei que assim, eu e minha irmã estávamos em casa de tarde, meus pais estavam trabalhando e tinha gente fazendo, eu não sei se estavam cortando a goiabeira lá de casa, não sei o que estava acontecendo. Só sei que tinha muita goiabinha verde no chão e esses trabalhadores lá atrás e a moça que cuidava da gente tava lá também. Só que a moça que tava lá com a gente já tinha gritado horrores pra gente entrar dentro de casa e a gente comer e tomar um banho, porque a gente já tinha, sabe aquele estado da criança que já correu muito depois da escola do sol quente, já tava só com cheiro de carne de sol assada, frita, engomada, a gente tava nesse estado. E assim, a gente tava, acho que a gente tava também, a gente não tinha dormido, então a gente tava naquele ápice da boberol, sabe? Criança com sono, cansada, mas ali, sabe? E assim, junta eu e minha irmã, era como se fosse fósforo e a faísca. Pronto, acabou. E se a gente engatasse no riso, acabou, morreu. O mundo morreu lá fora. Tava só eu, ali só eu, minha irmã e a piada interna entre a gente. Aí esses trabalhadores lá, esse monte de goiabinha no chão, eu não sei o que deu na minha cabeça, sei que eu e minha irmã tava rindo muito, e os trabalhadores rindo junto com a gente, porque a gente era que nem aqueles milhos. Quem tava perto de mim, na minha irmã, sempre saía rindo. E eu olhei pra goiaba verde, a goiaba verde me olhou, umas goiabinhas assim. Não sei de onde é que eu tirei isso, mas eu pensei assim, essa goiaba tá parecendo o número 2. Pra não falar o nome. O número 2. Sabe o que é o número 2? Não é pum. É outra coisa. E aí o que acontece? Eu olhei aquilo, aí pronto. Nessa época, como eu era pequenininha, eu andava de calcinha. E minha calcinha branca. Vocês vão entender porque eu tô frisando a calcinha branca. As goiabinhas estavam extremamente sujas. Eu botei o bumbum. Eu prendi. Eu soltava, a goiabinha caía no chão e eu dizia, olha ali, eu tô fazendo uma 2. Só que eu falava cocô. Eu tô fazendo cocô. Aí você imagina a cena. Tá? Colocando o bumbum, soltando. Minha irmã ria. Eu tô fazendo número 2 e minha irmã. Aí, a parte mais engraçada ou pior, mais constrangedora, só que na hora eu tava achando o máximo. Minha avó, eu nunca esqueci, minha avó com umas 2 sacolinhas assim, chega assim lá no quintal, cadê? Minha gente, minha filha, o que vocês estão fazendo aí? Ó, moça! Eu não me lembro da moça que tava cuidando da gente, não me lembro dessa época, só me lembro da minha vovó chamando essa moça. Vocês me comeram, o que essas minhas estão fazendo aqui? O fundo da minha calça já preta, porque as goiabinhas caíam no chão, lá no quintal tinha terra. A gente tava super suado, tava com esse... tava que nem pinto no lixo. E feliz, sabe? Criança feliz, criança raiz, sabe? E aí essas meninas já comeram. Dona Lisete, chegamos, Dona Lisete, eu já chamei essas meninas pra comer, pra tomar banho, mas elas não me escutam, elas estão rindo, e não escutam. Camila, não, Camila, Emily, vão pra dentro. A gente ignorou por completo a minha avó, por completo. E a minha avó preocupada com a gente. Eu fui perguntar hoje da minha avó se ela se lembra dessa cena. Graças a Deus, minha avó não se lembra, mas assim, gente, imagina, vocês imaginam, você é avó de 2 crianças e você chega com essa, você chega na casa das suas netas e você encontra uma cena assim. Que bico. Ai, gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se divertido um pouco com essas histórias de infância, essas histórias raízes. É isso. Põe aí embaixo
Coloquem aí embaixo nos comentários histórias de infância de vocês também, pra eu conhecer um pouco das histórias de vocês. E também até pra eu contar aqui no canal. Posso contar aqui no canal a história de vocês, se vocês quiserem. Então é isso. Fiquem com Deus. Beijão. E tchau, tchau.